Marina finalmente volta para casa. Severino pergunta o que aquele tipo queria. Marina diz que Saul queria que ela o perdoasse por tudo que ele fez e queria uma nova chance. Chocado, Severino diz que não é possível que esse cara venha dizer isso depois de tudo que fez. Marina não sabe o que dizer ao tio, mas esconde que realmente está considerando aceitar a proposta de Saul. Saul conversa com Augusto e diz que tudo se saiu bem com Marina. Augusto pergunta se ele não ama Marina. Saul diz que vê-la mexeu com ele. Augusto diz que estão fazendo negócios e está dando a chance dele ganhar muito dinheiro. Saul diz que tudo está sob controle e tiveram um pequeno aproximamento, mas ela realmente está machucada pelo pai dos filhos, mas acredita que pode fazer isso, ser a seu favor. Augusto pede que ele continue pressionando Marina para ela aceitar a proposta dele o mais rápido possível. Antônio cumprimenta Renata, Carina e Lázaro. Renata diz que Jerônimo está bem e estão esperando tirarem ele daquele lugar. Lázaro e Carina dizem que estão procurando Severino. Eles informam que acabaram de se casar. Antônio os felicita. Renata pede a Antônio que ele e Severino vão à Fazenda Bonita, pois irá preparar um jantar para celebrar o casamento de Lázaro e Carina. Carina e Lázaro ficam felizes e agradecem a patroa. O advogado Mendes diz a Jerônimo que a mulher dele tem muita força. Ele diz que sim, e que ela tem muito caráter. Jerônimo diz que com o testemunho de Álvaro, o juiz ficará a seu favor e sairá da cadeia. Mendes diz que o juiz irá a favor dele e do diretor da prisão, e a ajuda de Renata será muito boa. Todos estão no hospital. Honório lamenta o que ocorreu. Benjamin diz que o final do seu filho se aproxima. Adriana diz que tomara que não e espera que César consiga realizar o sonho de ir a Paris. A enfermeira chama os familiares de César. O doutor diz que não há mais nada que possam fazer. Todos ficam preocupados e chorosos. O doutor lamenta, mas o final de César está próximo. Benjamin e Adriana vão para o quarto de César. Germano e Roberta acabaram de fazer amor. Ela diz que também adorou. Ele pede para continuarem se vendo dessa maneira. Roberta diz que conseguirá depois que ele se divorciar. Roberta percebe que Germano quer ser amante dela. Ele diz que desde aquele dia no elevador, tudo mudou para ele, e ela devolveu a ele sua juventude e seu desejo. Roberta pergunta por que ele está casado com aquela cuca da mulher dele, se é um grande empresário de sucesso e atraente. Germano diz que se casou bem jovem e Gema é de boa família e de negócios. Germano diz que na família de Gema houve muitos empresários e ela é feliz com isso apesar de tudo. Roberta pergunta o que prende ele a Gema. Germano diz que Gema o ama apesar de tudo. Ele diz a Roberta que só deixaria Gema por ela. Nos últimos suspiros de César, ele pede que o pai não fique triste, pois está em paz e já não tem dívidas com a vida. Adriana diz a César que o ama muito. César diz que também ama ela e agora que seu final está próximo, quis eles dois ao lado dele. César pede que eles não chorem por ele e que lembrem dele com um sorriso. César pede que o pai jogue suas cinzas na árvore que plantaram quando era criança. Ele diz que foi muito feliz pela vida que viveu, porque foi como ele quis. César diz que comprou uma passagem de avião para ir a Paris, mas essa viagem de agora será muito mais linda. Ele agradece a eles por tanto amor e por estarem com ele. César morre. Adriana chora muito. Benjamin abraça o corpo do filho. Adriana sofre muito. Inês se lembra com Constança quando César chegou ao centro. Constança diz que ele sempre fazia elas se sentirem bem para aproveitarem a vida e as coisas. Julieta relembra quando César lhe ensinou a fazer chocolate. Honório diz que César ficará com essas lembranças no coração. Adriana chega ali e informa a todos que César faleceu. Constança sofre. Julieta também. Matias abraça a Adriana. Benjamin fica abraçado ao filho nos últimos momentos do garoto. Aníbal diz a Alison que quando está com ela, não vê o tempo passar. Ele diz que adora falar com ela por horas. Augusto chega até o filho. Aníbal diz que Renata não está. Renata, Carina e Lázaro chegam ali. Carina, Lázaro e Alison saem. Augusto pergunta a Renata como vão as coisas. Renata diz que bem, e que logo Jerônimo sairá da cadeia. Renata diz a Augusto que foi um prazer vê-lo, mas tem coisas para fazer.
Renata fica feliz por Aníbal estar ali visitando Alisson. Karina e Lázaro informam Carlos e Matilde que se casaram. Ela se enche de alegria. Manuela também fica feliz. Priscila observa a felicidade do casal. Renata volta para casa e diz a Manuela que precisam preparar algo grande e delicioso para todos. Manuela pede que Alisson a ajude. Renata diz que todos vão pôr mão à obra para prepararem tudo. Priscila deseja recuperar o amor de Carlos. Antônio visita Jerônimo e fala que Isidro descobriu que Roberta não é filha de Regina. Jerônimo agradece por ele ter o dito e diz que está seguro de que Roberta e Josefina se aliaram nisso e trocaram as evidências. Antônio diz que também tem certeza e por isso precisa conseguir as impressões digitais de Renata. Jerônimo diz que essa descoberta trará alegria para todos eles, especialmente a Renata. Antônio pede que ele não comente nada com Renata por enquanto, até eles terem certeza de qualquer coisa. Antônio diz que se Renata é filha de Regina, deve ter um problema cardíaco. Jerônimo diz que quando sair dali, vai chamar Renata para fazerem um check-up. Priscila ajuda Hermínia a pôr a mesa e pede que ela lhe conte sobre a maldição de Matilde. Hermínia diz que todos os namorados anteriores de Matilde morreram. Antônio diz a Jerônimo que fez a promessa a Regina de devolver a filha dela e talvez agora consiga. Jerônimo diz que ele conta com sua ajuda para o que quiser. Antônio diz a Jerônimo que se Marina vier visitá-lo de novo, pede que ele não a receba, porque ela se estressa muito quando o vê preso ali, ainda mais quando vê Renata. Jerônimo concorda e diz que se sente dividido entre Renata, mulher que ama, e Marina, mãe de seus filhos. Antônio informa Jerônimo que um antigo namorado de Marina voltou a procurá-la, mas que não é um homem bom, e ele destruiu a vida de Marina. Antônio diz que o cara voltou com a intenção de recuperar Marina. Carlos decide pegar o dinheiro que Renata precisa. Renata diz que não está feliz por ele ter que dar dinheiro a Álvaro, mas que se precisa, vai dar, para seu marido sair livre. Ele se oferece de ir com ela, mas Renata diz que Antônio irá com ela. Jerônimo encarrega Antônio de cuidar de Marina e impedi-la de ficar com esse homem. Antônio diz que eles têm muita pouca confiança, já que se conheceram há pouco tempo. Jerônimo pensa em falar com Marina, mas Antônio adverte que isso pode causar muitos conflitos com Renata. Aníbal recebe uma ligação de Alisson e comenta com o pai que terá um jantar especial na fazenda A Bonita e pede para ir. Augusto permite que ele vá. Anoitece. Corina liga para Leandro e diz que tudo se saiu bem. Leandro diz a Josefina e Branca que tudo está se saindo como planejado. Honório, Constança, Matias e Adriana retornam à casa. Adriana pede para se trocarem, para irem ao velório. Constança percebe que Corina abandonou a pequena Amparo ali. Constança vai atrás de Corina. Honório diz a Matias que Corina é mãe daquela criança e está abusando da bondade de Constança. Constança não encontra Corina em lugar nenhum. Honório supõe que Corina pode ter abandonado a própria filha na casa deles. Constança acha que Corina seria incapaz de abandonar Amparo. Honório lê uma carta que Corina deixou, onde ela pede desculpas, diz que teve uma emergência e que volta em alguns dias. Adriana diz que vai se preparar para o velório de César. Constança diz a Honório que Corina teve um problema, como qualquer um deles. Honório diz que Corina é irresponsável. Constança defende Corina. Constança diz que vai cuidar da bebê, até Corina voltar. Constança diz que é a última vez que ficam com ela. Honório pergunta o que ela fará com o velório de César. Constança diz que vai ficar com Amparo, porque não tem com quem deixá-la. Roberta lê na internet informações sobre Gema e Germano. Ela lê uma matéria, onde diz: Gema Darin é uma das poucas mulheres empresárias e milionárias do país, herdeira de um grande império que se casou com Germano, apesar dele ser 10 anos mais novo do que ela. Roberta percebe que Germano se casou com Gema devido à quantidade de dinheiro que ela tem. Na fazenda, Severino abençoa Karina e Lázaro diante da presença da família e dos amigos. Severino diz que o amor venceu, apesar de tudo. Severino abençoa eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eles comemoram felizes. Renata propõe que façam um brinde em homenagem a Karina e Lázaro. Renata diz a Karina e Lázaro que do fundo do seu coração brinda pelo amor deles, porque eles são um exemplo a seguir. Ela deseja muitas felicidades a eles. Todos aplaudem. Matilde e Carlos abraçam Karina. Hermínia pede que Karina jogue o buquê.
Karina joga o buquê. Priscila o pega e logo olha para Carlos. Matilde se sente mal. Todos pedem que eles se beijem. Karina e Lázaro se beijam. Na cadeia, Jerônimo se cobre com um cobertor e diz que ali está fazendo muito frio. Jerônimo pensa em Renata e sente o calor dela ali. Ele quer estar ao lado dela logo, pois ela o encanta e ela jamais se dá por vencida. Ele diz o quanto ama a esposa. Marina pensa em Jerônimo e diz que o que sente por ele é tão grande e forte. Ela diz que acreditou que Saul tinha sido importante na sua vida, mas se compará-lo com Jerônimo, ele fica bem pequeno. Marina se pergunta por que não conheceu Jerônimo antes dele conhecer Renata. Na fazenda está um ambiente de alegria e felicidade. Alison comenta com Aníbal que gostaria de se casar, mas se casaria com alguém que a fizesse se sentir feliz. Aníbal concorda e diz que ele tem que se casar com alguém que os faça feliz. Alison suja o nariz dele com chantilly. Ele faz o mesmo com ela. Manuela percebe que os jovens estão de rolo. Lázaro agradece a Renata por tudo. Renata diz que eles merecem isso e muito mais. Karina diz a Renata que ela teve muito a ver com isso e nunca esquecerá de tudo o que ela fez. Renata diz para eles não perderem tempo e começarem a relação matrimonial. Ele diz que de agora em diante vai se dedicar a fazer Karina feliz. Severino pergunta a Renata quem são aqueles jovens. Renata diz que a menina é Alison, neta de Manuela, e o rapaz é Aníbal, filho de Augusto. Severino fica surpreso. Antônio diz a Severino que acabou de saber a história que Lázaro e Karina viveram e já entende o discurso dele. Alzira pergunta a Severino se podem batizar Luz. Severino diz que sim, e que podem ir com os futuros padrinhos para se resolverem com eles. Renata diz a Antônio que amanhã irá à cadeia de Tijuana ver Álvaro Neves e dará um dinheiro a ele para ele dizer a verdade a respeito de Jerônimo, mas gostaria que ele a acompanhasse. Ele aceita. Renata pede que ele não comente do assunto com ninguém. Ele aceita. Antônio diz a Renata que prometeu com Jerônimo, Gonçalo e Regina que iria cuidar dela como se fosse sua filha. Renata se sente amada e diz que Regina sempre está presente, cuidando dela, coisa que sua mãe nunca fez.